Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês que nos acompanham pelo canal do YouTube, diariamente, pelo Pão Diário do Bem, com o pastor Ademilson. Obrigado pelo teu carinho, obrigado pelo teu curtir que você deixa lá no nosso canal e também por ter se inscrito no nosso canal, tá bom? Deus te abençoe. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre Mateus capítulo 14 e no versículo de número 13, a primeira multiplicação dos pães e os peixes. No versículo 13 diz assim, ó: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. E o versículo 15 vai dizer assim: E sendo chegado a tarde, os seus discípulos se aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, a hora já é avançada. Despede a multidão para que vá pelas aldeias e compre comida para si. Versículo 16 de Jesus dizendo: Porém, não é mister que vão e dai-lhe-vos de comer. Então disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E no verso 18 ele disse: Trazei-vos aqui. Bom, meus amados, todos aqueles que se achegaram a Jesus, jamais eles saíram de mão vazia. A Bíblia relata que na época de Jesus, a multidão o acompanhava porque Jesus tinha algo a lhe oferecer. E o que Jesus tinha para oferecer para essas pessoas? Jesus tinha a palavra de salvação. Jesus tinha cura. Jesus tinha a cura da alma, libertação. Jesus tinha transformação na vida daqueles que procuravam. E todos que procuraram Jesus jamais voltaram para suas casas ou para os seus lares de mãos vazias. Jesus estava ensinando. Jesus sai. Ele sai de repente para um lugar um pouco afastado. Mas ele via que a multidão era grande. A multidão que procurava Jesus era aproximadamente mais de 5.000 pessoas. E na época não contava, né, os meninos, as mulheres, mas aproximadamente 5.000 pessoas estavam ali. E a Bíblia vai dizer que Jesus estava curando os enfermos. E todos aqueles que chegaram para Jesus, não importava se eles estavam com lepras, se eles estavam com problema no casamento, problema na sua vida financeira, problema na relação, o marido, a mulher, o problema no cônjuge diário. Não tinha mais carinho, não tinha mais atenção, não tinha mais foco no casamento. Todos aqueles que chegavam até Jesus, Jesus os despedia de mãos cheias, saciado, fartos. Jesus não despedia ninguém de mãos vazias. Os discípulos olharam para Jesus, de repente a multidão, estavam todas ali, já faziam 3 dias. Estavam famintas mais de alimento que saciasse o teu corpo físico, porque o espiritual, a cura, eles já tinham recebido de Jesus. Os milagres eles já tinham recebido. E outra, aonde Jesus estava, eles permaneciam. Eles esqueciam-se de casa. Eles esqueciam do que tinham que fazer no outro dia, porque a alegria era tanta de ouvir Jesus falar. Oh, aleluia! Que Jesus supria tão gloriosamente a vida daquelas pessoas. A palavra de Jesus vinha com algo tão glorioso, tão poderoso, que a multidão não conseguia se conter. Elas não preocupavam-se se estavam com fome ou não, se seus filhos estavam com fome, eles queriam ouvir Jesus.
eles sabiam que Jesus tinha algo a lhe oferecer. E este algo que Jesus tinha a lhe oferecer era tão glorioso que faziam a multidão esperar e aguardar. Então, neste capítulo 14 e no versículo 13, ali estava aquelas pessoas, a multiplicação dos pães, dos peixes. Ei, era pouquíssimos pães, pouquíssimos peixes. A Bíblia vai dizer no versículo 17, então eles disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Jesus já tinha curado as pessoas, Jesus já tinha liberto as pessoas, Jesus já tinha feito um milagre, Jesus já tinha trazido para eles aquilo que eles necessitariam. Eles tinham vindo de longe, não era de perto, tinham vindo a pé, porque eram pessoas necessitadas, não eram só pessoas ricas, eram pessoas pobres, pessoas sedentas, pessoas que moravam em vilarejos, pessoas que moravam em lugares pobres. Eles procuravam Jesus, porque sabiam que por onde Jesus passava, alguma coisa de bom, de glorioso iria acontecer. E naquele dia, num dia tão especial, Jesus atende a multidão. Ei, pelos discípulos, eles tinham despedido aquela multidão, eles tinham despedido aquela multidão com fome, dizendo, mestre, despede a multidão, fala para eles que eles vão procurar comida, que comprem comida e comam. Mas Jesus olha para ele e diz assim, não podemos, não é mister, despedir este povo com fome. Ei, Jesus é tão glorioso, Jesus é tão maravilhoso, tão eterno, tão poderoso, que a palavra dele tinha um poder e tem este poder tão grande de fazer com que os discípulos olhassem para a multidão e talvez com pouquíssima fé, eles acham alguém lá no meio dizendo, ei, eu tenho aqui somente 5 pães e 2 peixinhos, aleluia. E eles vão até Jesus e dizem assim, ó mestre, não temos nada senão 5 pães e 2 peixinhos. Sabe o que Jesus fala para eles? Trazei-nos aqui. Jesus dá orientação para os discípulos dizendo, ei, não importa a quantidade, não importa, para mim não importa se é pouco, se é muito, eu vou fazer milagre. A Bíblia vai dizer que Jesus apresenta aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes e diz, olha, agora distribua, manda que o povo sentem-se, e vão distribuindo, e a Bíblia vai dizer que ainda sobram 12 cestos de alimentos depois de todo mundo ter saciado. Então eu falo com você nesta tarde, ei, Jesus conhece o teu problema. Qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? Qual é a situação que você está passando dentro do seu lar? Qual é a situação que você está passando na tua família? Qual é a tua dificuldade? Eu quero fazer um convite para você nesta tarde. Venha até Jesus. Ele sabe o que fazer com a tua vida. Onde a medicina, onde acaba o conhecimento da medicina, onde o estudo da medicina acaba sobre o corpo humano, ei, começa a autoridade, o poder de Deus. Porque foi Ele quem criou você. Foi Ele que fez, que formou você. Se o teu casamento está indo de mal a pior, procure Jesus. Ele sabe o que fazer com o teu casamento. Ele sabe o que fazer com a tua vida. Ele sabe o que fazer com você. Mas não desista, não deixe de procurar Jesus. A multidão procurava, a multidão continua procurando. Os sedentos ainda continuam. Não importa qual é o teu problema, se o problema é no casamento, de doença, não importa se o teu problema é uma outra dificuldade financeira, procure Jesus. Ele sabe o que fazer pela tua vida. Assim como aquela multidão, jamais Ele vai te despedir em vão ou faminto. Ele vai saciar a tua fome, Ele vai saciar a tua sede, Ele vai suprir a tua necessidade, Ele vai preencher a tua alma vazia, Ele vai trazer alegria para você, Ele vai trazer alegria para o teu casamento, Ele vai fazer com que você se alegre, a tua alma se alegre e você regozije no Senhor. Então venha para Jesus, venha
ver quem é Jesus, conhecer Jesus. Talvez você tenha ouvido falar de Jesus, mas até agora não procurou conhecer Jesus. Procure conhecer Jesus. Você vai ver que Ele tem muito a oferecer por você. Ele tem muito a fazer por você. Aqueles que procuram Jesus jamais serão despedidos de mãos vazias, porque Jesus sempre vai suprir a tua necessidade. Ei, meu amado, não fique aí sentado no teu sofá, não fique aí murmurando, reclamando que o teu problema está assim, está daquele jeito. Ei, procura Jesus, venha para Jesus, Ele tem a solução para o teu problema. Aquela multidão procurou Jesus porque sabia que Jesus tinha algo glorioso a oferecer. Era problema na enfermidade, Jesus tinha curado a enfermidade. Era problema no casamento, Jesus tinha restaurado, como fez em várias pessoas que procuraram Jesus. Então procure Jesus. Não deixe de procurar a Jesus, porque Ele tem a palavra certa para o teu coração e para o teu casamento e para a tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus continue te dando graça, que Deus continue falando profundamente no teu coração. A paz do Senhor Jesus a todos e até uma próxima oportunidade. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.